dia a todos. Sejam bem-vindos à oitava Hike e à segunda Hightech 2020. Hoje teremos início às sessões de engenharia. Elas estão divididas entre a sessão 1, que tem início às 9 horas e término às 10 horas. E nessa sessão teremos 18 apresentações. Na sessão 2, com início às 11 horas e término às 18 horas, teremos 17 trabalhos. Nessas duas sessões, teremos um total de 28 avaliadores. Lembrando que os alunos, os orientadores e os avaliadores devem estar atentos à sequência das apresentações que os senhores já receberam através do e-mail e que também se encontra na plataforma do evento, pois todos devem se manifestar no chat, onde também estará disponível o link do formulário do Google Forms que será disponibilizado para avaliação. Desejamos a todos uma ótima sessão. Trabalho sobre caracterização morfológica de partículas de granito usando metodologias de processamento e análise de imagens. O presente trabalho propõe uma metodologia de caracterização de partículas de granito obtidas por microscopia óptica baseada no processamento e análise de imagens associada a metodologias estatísticas. Para a obtenção das partículas de granito, foi utilizado como matéria-prima uma pedra de granito, que foi fragmentada com o auxílio de um martelo. Essas partículas foram observadas no microscópio óptico e, com isso, as imagens foram analisadas usando o software ImageD. Em seguida, as imagens foram processadas e os parâmetros de tamanho e forma foram calculados. Nos resultados, foi possível analisar que as imagens foram segmentadas e as partículas de granito identificadas como objeto de interesse. Com isso, pode acontecer que algumas partículas tendem a se agregar, e assim irá ser considerada como um único objeto. E com o objetivo de diminuir a quantidade de agregados das partículas e imputação de erro no cálculo dos parâmetros, foi utilizado operadores no programa para ressaltar o contorno dos objetos. Dessa maneira, essas observações podem ser analisadas nas figuras 1, A, B, C e D. Na metodologia proposta, foram calculados os parâmetros de caracterização morfológicas relacionados a tamanho e forma, no qual os valores podem ser analisados através da tabela 1. Com base na tabela 1, a média dos valores de circularidade, razão de aspecto e área aponta uma tendência não circular na forma das partículas. Os altos valores no desvio padrão indicam uma heterogeneidade na distribuição dos resultados, conforme analisado nos gráficos 1 e 2. A circularidade avalia o alongamento das partículas. Quanto mais próximo do valor 1, apresentará um menor achatamento oval. Dessa maneira, os resultados analisados através do gráfico 3 mostram que a circularidade varia de 0,5 a 1. Isto aponta que as partículas não são esféricas e tendem a ser ovais. Para o AR, é possível dizer que a maioria das partículas possuem características morfológicas arredondadas, pois a maioria se concentra no intervalo de 0,91 a 0,98, conforme o gráfico 4. O arredondamento é o inverso do AR. Com isso, o valor máximo de arredondamento poderá ser igual a 1. Esse valor para a partícula de máximo arredondamento, isto é, sem reentrâncias, analisado conforme o gráfico 5. A metodologia proposta se mostrou viável e eficiente. As partículas caracterizadas possuem tamanho entre 10 a 40 micrômetros quadrados e tendem a ter oval ou com reentrâncias. Os resultados serão utilizados para a otimização à obtenção de compostos com uso de resina epóxi. E essas foram as referências bibliográficas utilizadas. Olá, meu nome é Larissa de Souza Amaro, sou aluna de graduação em Engenharia Química e fui bolsista PIBIC no biênio 2019-2020. Vou dar início agora à apresentação do trabalho intitulado Medidas de dados de equilíbrio de fase do sistema água, etanol, propileno e glicol a baixa pressão, orientado pela professora doutora Marisa Fernandes Mendes. Motivação: alta demanda por combustíveis de fonte renovável e a utilização do etanol anidro como combustível. Objetivo: avaliar a influência do propileno e glicol no equilíbrio líquido-vapor no sistema água-etanol. Objetivo específico: determinar os parâmetros de interação binária do modelo de Wilson para o sistema água, etanol, propileno e glicol.
Nas últimas décadas, há uma crescente procura pela substituição de combustíveis de origem fóssil por combustíveis menos poluentes. Um destes é o etanol, que para ser usado como combustível deve apresentar em sua composição 99,6% de etanol. Porém, a mistura água-etanol possui um azeótopo na composição de 0,88. Assim, a destilação à pressão atmosférica não é viável. Uma alternativa é a destilação extrativa, que consiste na adição de um solvente de alto ponto de ebulição à mistura, a fim de alterar as volatilidades relativas da água e do etanol, e assim promover a separação completa destes. Neste trabalho foi utilizado o modelo de Wilson, que está apresentado pelas equações 1, 2 e 3. Para a estimativa dos parâmetros, foi utilizado o cálculo de ponto de bolha. Devido à escassez de dados de equilíbrio para o sistema água, propileno, glicol e etanol, propileno, glicol, foi feita uma revisão bibliográfica, onde Zeng e colaboradores mediram os dados de equilíbrio para o sistema água, tetraidrofurano e propileno, glicol. Está representado pela figura 2. E Tu e colaboradores mediram dados de equilíbrio para o sistema acetato de etila, etanol e propileno, glicol, representados pela figura 3. Na tabela 1, está apresentado os parâmetros de interação binária de Wilson para o sistema acetato de etila, etanol, propileno, glicol, onde o parâmetro de interação binário entre o etanol e o propileno, glicol foi estimado pelo valor de 1097,3 joule por mol, o que levou a um desvio relativo de 28,01 na temperatura. O desvio relativo foi calculado segundo a equação 4. Para o sistema THF, água, propileno, glicol, não foi possível estimar. Conclui-se então que é necessário medir dados de equilíbrio líquido-vapor para o sistema água, propileno, glicol e etanol, propileno, glicol. Obrigada. Olá, meu nome é Bianca e juntamente com o professor orientador João Vitor Nicolini, elaboramos o trabalho Aplicação de Surfactantes Naturais na Recuperação Avançada do Petróleo. Bom, com relação à introdução, a recuperação avançada de petróleo tem como principal objetivo maximizar a extração e produção do petróleo, para poder acompanhar a demanda energética mundial. Bom, para conseguir toda essa maximização da extração, é preciso que haja alteração das condições naturais de reservatório de petróleo, como, por exemplo, a alteração da manomeridade e a diminuição da tensão interfacial. Dentre os tipos de métodos de recuperação avançada, existem os métodos químicos, e dentre esses métodos, em destaque, nós temos o uso de surfactantes, que são moléculas anfifílicas, ou seja, possuem uma parte polar e uma parte apolar em sua estrutura. Os surfactantes podem ser classificados como surfactantes naturais e sintéticos, e eles se diferenciam entre si principalmente com relação ao preço, já que os surfactantes naturais são economicamente viáveis e os sintéticos são muito mais caros, e principalmente com a questão ambiental, ou seja, os surfactantes naturais são biodegradáveis e atóxicos, diferentemente dos sintéticos. Aqui nós temos os objetivos, que são os estudos dos efeitos do surfactante natural obtido a partir da glicerina bruta e da produção de biodiesel do óleo de soja na recuperação avançada do petróleo. Como metodologia, nós utilizamos um levantamento bibliográfico que foi realizado nas plataformas Scopus e Web of Science sobre o emprego de surfactantes naturais em ROR nos últimos 10 anos. Em segundo lugar, nós utilizamos em laboratório um surfactante natural cedido pelo LabFit, sediado na UFRJ, para poder avaliar as propriedades físico-químicas desses surfactantes naturais, como, por exemplo, o nível de concentração micelar crítica, e também avaliar o potencial do surfactante natural em IOR, isso em terceiro lugar, através das medições de tensão interfacial entre o surfactante, a solução de surfactante, e o óleo bruto. Como resultado, a CMC encontrada experimentalmente foi no valor de 0,043% massa-massa, um valor comparável a surfactantes sintéticos comercialmente utilizados, como o do disulfato de sódio. Bom, e esse surfactante ele tem uma CMC baixa, evidenciando que o seu custo é mais baixo comparado aos outros surfactantes sintéticos do mercado. Além dos resultados de CMC, com relação à tensão interfacial, foi provado que, utilizando esse surfactante natural, houve uma diminuição na tensão interfacial do sistema devido ao processo de emulsificação, garantindo então a otimização desse processo de recuperação do óleo.
maneira, principalmente devido a baixo CMC e aos baixos valores de tensão interfacial, esse surfactante natural poderá ser um possível substituto para os surfactantes sintéticos convencionais. Segue os nossos produtos de pesquisa, nossos agradecimentos e as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção. Olá, sejam bem-vindos à 8ª reunião anual de iniciação científica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Me chamo Karine Lima e sou a principal autora do projeto em questão, que trata sobre a produção de filme oral a partir da banana verde aditivada com extrato de acerola. Os coautores desse trabalho são Mariana Machado, Maria Toledo, Sueli Price, e o código do CIGA é o PIT 1241-2019. Os filmes são definidos como finas placas flexíveis de polímero e podem ser aplicados em alimentos para inibir ou reduzir a migração de umidade, oxigênio, aromas, dentre outros, podendo também transportar ingredientes alimentícios como antioxidantes, antimicrobianos e flavorizantes. Vale ressaltar que o uso de farinhas a partir de fontes renováveis de baixo custo para a produção dos filmes é uma tendência atual. Os filmes ainda podem ser aditivados para ter alguma funcionalidade a mais e para conferir maior estabilidade ou conservação do alimento que este pode envolver. A acerola é uma fruta com elevado conteúdo de micronutrientes, vitamina C, carotenoides, entre outros. Seu extrato acrescentado ao filme pode propiciar maior proteção ao alimento e ainda aumentar o aporte nutricional do mesmo. Assim, o objetivo do presente trabalho foi produzir filmes orais a partir de farinha de banana como fonte de amido aditivado ou não com extrato de acerola, com função de fornecer micronutrientes como vitamina C, carotenoides, entre outros. A metodologia de trabalho se deu pelo seguinte fluxograma. Primeiro ocorreu a preparação da farinha de banana verde, depois o preparo do extrato de acerola e, por fim, o preparo do filme de banana verde, onde foram realizados 2 preparos de filme, um aditivado com extrato de acerola e outro não, que serviu como controle. Após isso, fizemos a caracterização dos filmes, onde analisamos a espessura, umidade, densidade, solubilidade em água, transparência, propriedades mecânicas e teor de vitamina C. E após fizemos as análises estatísticas. A presente tabela demonstra os resultados obtidos através das análises físico-químicas realizadas nos filmes com e sem adição do extrato de acerola. Como podemos observar, a absorção da umidade não diferiu estatisticamente entre as amostras, porém o filme aditivado apresentou maior conteúdo de umidade, solubilidade e densidade, além de menor espessura. Apesar da baixa solubilidade ser necessária durante a estocagem, é desejável que o filme oral tenha alta solubilidade para se desfazer com a saliva bucal. O extrato de acerola, devido a ter um aspecto turvo, reduziu de forma relevante a transparência no filme em relação ao mesmo sem aditivo, porém já era esperado. Em relação à propriedade mecânica, a adição do extrato também reduziu a força de punção, tornando os filmes menos resistentes à ruptura. A redução da resistência da ruptura não é um problema, visto que poderia facilitar a quebra do filme na cavidade oral. Por fim, o teor de vitamina C do extrato e do filme foram determinados e foi encontrado uma retenção de vitamina C no filme de 56%. A perda da vitamina observada pode ter sido acarretada pela oxidação da mesma durante a agitação da solução filmogênica e a secagem do filme. Com base nestes resultados e a finalidade de um filme oral, o filme aditivado é potencialmente aplicável, pois necessita se desintegrar na cavidade oral. Apesar do resultado ser promissor, futuros estudos devem ser desenvolvidos para análise mais profunda da desintegração e liberação dos compostos na cavidade bucal e da aceitação do consumidor pelo mesmo. Oi, meu nome é Mirna e irei apresentar o trabalho Estudo da produção de biogás a partir da codigestão anaeróbia entre o lodo de esgoto e o dejeto bovino. Os passivos orgânicos, como por exemplo o dejeto bovino e o lodo de esgoto, são um problema ambiental e possuem solução por meio de digestores anaeróbios que utilizarão por completo a matéria orgânica, resultando em ativos ambientais, como o biogás, utilizado para geração de energia, e o digestato, utilizado como biofertilizante. A codigestão anaeróbia, ou seja, a digestão anaeróbia com mais de um substrato, possui o objetivo de acelerar o processo e aumentar a produção de biogás. O objetivo do trabalho foi a caracterização físico-química do substrato e do digestato e a avaliação do potencial de produção de biogás do lodo de esgoto e dejetos bovinos na codigestão anaeróbia. No experimento, foram utilizados biodigestores do modelo indiano de bancada, como podemos ver na figura. Cada biodigestor foi abastecido com 1,7 kg de substrato em 5 proporções de lodo de esgoto para dejeto bovino, para monodigestão anaeróbia e codigestão anaeróbia, conforme demonstrado. O sistema de abastecimento ocorreu em batelada. A caracterização físico-química do substrato e digestato foi realizada quanto ao pH, umidade, sólidos totais e sólidos voláteis, e os procedimentos foram realizados em triplicata para cada relação. Os potenciais de produção de biogás foram calculados utilizando-se os dados da produção final acumulada da monodigestão e codigestão anaeróbia. Observamos na figura 2 o teste de queima mostrando a produção de biogás. Nesta tabela, podemos observar os valores médios citados anteriormente, no substrato e no digestato, para a proporção de lodo de esgoto e dejetos bovino.
Podemos observar que ocorreu um aumento significativo nos valores médios de pH do digestato, quando comparado ao substrato. Pode-se assim comprovar que o processo ocorrido no interior do biodigestor proporcionou alcalinização ao meio. Para a umidade, pode-se inferir, em relação ao digestato, que apenas essas proporções não apresentaram diferença entre si. Isto pode estar relacionado com o alto teor de umidade do lodo de esgoto. Pode-se verificar também que os valores médios de sólidos totais e sólidos voláteis do digestato reduziram com relação ao substrato, como era esperado e desejado. Na terceira figura, observamos os potenciais de produção de biogás por quilograma de substrato e sólidos voláteis adicionados, para as proporções de lodo de esgoto e dejeto de bovino. Ao comparar o potencial energético nas relações analisadas na codigestão, pode-se inferir que a melhor e mais eficiente foi a de 25% para 75%, enquanto que na monodigestão apresentaram valores menores, certificando de que a caracterização é eficiente. Diante dos resultados obtidos, conclui-se que a codigestão anaeróbia do lodo de esgoto e dejeto bovino pode ser considerada uma estratégia para a geração de energia, sendo a proporção 25% para 75% a mais indicada. Por fim, deixo meus agradecimentos e estas são as referências utilizadas. Obrigada. Oi, meu nome é Juliana, eu sou aluna de IC do LPS da UFRRJ e vou apresentar meu trabalho que se trata da determinação de propriedade de transporte de fluidos confinados e não confinados, utilizando a dinâmica molecular. Este trabalho foi realizado em parceria com o Laboratório Átomos da UFRJ. A motivação desse trabalho é a importância das propriedades de transporte, principalmente na gradação composicional de reservatórios de petróleo, sendo fundamental estudar o fenômeno da termodifusão, que é o fluxo máximo por difusão devido ao gradiente de temperatura. A dinâmica molecular pode ser utilizada para determinar propriedades termodinâmicas e de transporte, utilizando teorias da termodinâmica estatística. Uma de suas vantagens é a possibilidade de se estudar sistemas em condições experimentais de difícil acesso. O objetivo desse trabalho é utilizar a dinâmica molecular para, primeiro, determinar propriedades de transporte de fluidos confinados e não confinados, e, segundo, estudar o comportamento de fluidos confinados sob um gradiente de temperatura. Os sistemas estudados nesse trabalho são fluidos modelo. Para fluidos não confinados, foram estudadas misturas de argônio e criptônio em toda a faixa de composição, nas temperaturas e pressão dadas na tabela 1. Para fluidos confinados, foi estudada uma mistura equimolar de isótopos nas condições dadas na tabela 2. O espaçamento entre as paredes do pólips por fenda, em unidades reduzidas, foi igual a 5. O software LAMMPS foi utilizado para realizar as simulações e o algoritmo de Miller-Flat foi utilizado para a imposição do gradiente de temperatura. Os coeficientes de autodifusão, difusão e termodifusão foram calculados utilizando os dados da simulação, as equações abaixo e rotinas de pós-processamento escritas em Fortran 90. Os resultados para coeficientes de autodifusão e difusão são mostrados na tabela 3, com desvio médio em torno de 14% em relação à literatura. Os resultados para os coeficientes de difusão, termodifusão e Sorré para uma mistura argônio-criptônio em fase bulk são mostrados na tabela. Foi observado um desvio máximo de 3,45% em relação ao dado da literatura. Para a mistura de isótopos confinada em um poro do tipo fenda, observou-se uma variação da temperatura com a posição no eixo de confinamento, o que sugere a possibilidade de metodologias usuais não serem aplicáveis para a determinação do coeficiente de termodifusão em fluidos confinados. Como conclusão, foi possível determinar propriedade de transporte de mistura utilizando dinâmica molecular. A temperatura da mistura confinada, assim como a mobilidade, é função de posição no eixo de confinamento. Os resultados sugerem que novas metodologias podem ser desenvolvidas para a determinação do coeficiente de termodifusão em fluidos confinados. Tais metodologias estão em fase inicial de desenvolvimento no Laboratório de Processos de Separação. Eu gostaria de agradecer ao UFRRJ, ao PIBIC-CNPq e ao Laboratório Átomos por possibilitarem o desenvolvimento desse trabalho. E essas são as referências do nosso trabalho. Obrigada. Olá, eu sou Tasso Brandão Kubica, graduado em Engenharia Química pelo UFRRJ e junto com a Yasmin Garcia, Tainá de Oliveira, Neilton de Jesus e a professora doutora Roberta Helena Mendonça, produzimos o trabalho de análise do comportamento da incorporação de Amamelis virginiana, HV, em matriz de polidroxibutirato e quitosano utilizando Thin Plate Spline Interpolation. A engenharia tecidual desenvolve diversos estudos para a produção de biomateriais com o intuito de reparar e melhorar a função de tecidos danificados. Um método capaz de alcançar esse tipo de regeneração é a aplicação de scaffolds, que são arcabouços porosos tridimensionais. Aos scaffolds podem ser adicionados fármacos, visando potencializar sua aplicação, atuando como dispositivos para a liberação controlada de fármacos. Esse trabalho, primeiramente, realizou a produção do pré-arcabouço,
Assim, estuda-se a incorporação da mamélia virginiana pelas matrizes obtidas, depois é feito o estudo de liberação do fármaco. Para produzir as matrizes, diferentes composições mágicas dos polímeros PHB e quitosana foram submetidos à moldagem por compressão, usando uma prensa térmica e hidráulica. As matrizes produzidas foram nomeadas de acordo com a porcentagem peso de quitosana, sendo de 0, 25, 50 e 60%. As amostras das matrizes foram imersas no fármaco e durante intervalos de tempo coletavam-se as amostras, registrando a massa delas inchadas. Utilizou-se a equação 1 para calcular o grau de inchamento das amostras. Os dados obtidos estão presentes no gráfico. Observa-se que há um aumento do grau de inchamento com o aumento da porcentagem de quitosano na composição. Optou-se pela aplicação do método de interpolação Thin Plate Spline, ou TP-SIM, utilizando os dados experimentais de grau de inchamento para a obtenção dos dados interpolados. A equação 2 é um ajuste polinomial que foi aplicado para gerar uma superfície tridimensional. O gráfico gerado correlaciona o grau de inchamento, composição e tempo. Com as imagens de microscopia eletrônica de varredura das amostras apresentadas na figura 7, pode-se notar que há variação na morfologia devido ao aumento da quantidade de quitosano na matriz, tornando-a mais heterogênea, influenciando nas características de absorção e liberação das matrizes. Para realizar o estudo de liberação, utilizou um espectrofotômetro e plotou-se uma curva padrão para HV. As matrizes foram imersas em béqueres contendo água destilada e, em seguida, líquidos do sobrenadante foram analisados no espectrofotômetro. Com isso, foram obtidos os valores de absorvância para cada amostra e, com o auxílio da curva padrão, foram determinadas as concentrações de HV em cada alíquota. Usando a equação 3, obteve-se a relação de miligramas de fármaco liberado por grama de amostra. Na figura 8, observa-se que os valores de concentração apresentam um aumento com o tempo. E com os dados obtidos, aplicou-se o TPC novamente, relacionando a concentração, porcentagem de quitosana e o tempo na análise de liberação de HV. Os resultados são apresentados na figura 9 e observa-se que, assim como na incorporação de HV, a liberação deste também é influenciada pela composição e distribuição da quitosana na matriz. Como conclusão desse trabalho, podemos dizer que a produção das matrizes com diferentes proporções de PHB e quitosana ocorreu com sucesso, o grau de inchamento das matrizes é influenciado pela porcentagem de quitosana, a aplicação do TP-SIM apresentou resultados promissores e as matrizes produzidas demonstram capacidade de formar scaffolds com grande potencial de aplicação na engenharia tecidual como dispositivos de administração local de medicamentos. Essas são as referências bibliográficas usadas no trabalho. Muito obrigado. Olá, eu me chamo Tainá Dalfior Salvador. Desenvolvi esse trabalho com o aluno Pedro Henrique Chaves de Souza Araújo, sob orientação da professora doutora Fabíola Oliveira da Cunha. O título do trabalho é Estudo preliminar de tratamento de efluentes de cavas inundadas por precipitação química e determinação de metodologia de quantificação para sulfato e alumínio. A infraestrutura, saneamento e habitação no Brasil cresce a uma taxa de 5,6% ao ano, aumentando também o consumo de areia. O efluente da extração em cava molhada dá origem a lagoas que apresentam elevada acidez, metais pesados, alumínio e sulfatos, que são pouco solúveis, no entanto, são muito reativos aos organismos aquáticos, apresentando um grande problema ambiental. Trabalhos consultados verificaram a remoção de metais e sulfatos por meio de complexação, precipitação e posterior neutralização, na forma do mineral etringita, passando por uma separação sólido-líquido posteriormente. A metodologia utilizada neste trabalho constituiu em quantificar sulfato, quantificar alumínio, construir a amostra sintética e realizar a precipitação química do mineral. A análise de remoção de sulfato se dá por comparação pelo método turbidimétrico descrito na literatura, baseado na formação de precipitado insolúvel de sulfato de bário em meio ácido pela adição de cloreto de bário à solução, onde é feita a quantificação pela leitura em NTU da absorção de luz através do precipitado estabilizado e é feita então a curva de calibração. A quantificação de alumínio se deu por comparação também, através de espectrofotometria com comprimento de onda de 535 nanômetros, utilizando como solução indicadora areocromocianina R, e curva de calibração para o alumínio também foi construída. Uma pesquisa bibliográfica determinou a composição química da amostra sintética, sendo que 15 mg por litro de alumínio e 90 mg por litro de sulfatos foram introduzidos na solução, tendo um valor 75 vezes maior do que o permitido para lançamento em corpos hídricos de classe 3, definido pelo CONAMA. Com isso, criou-se as amostras sintéticas em Beckers e é feita então a adição controlada de hidróxido de cálcio e o controle de pH, formando o mineral. Os resultados obtidos foram a construção das curvas de calibração de sulfato e de alumínio, bem como a precipitação de um sólido de coloração esbranquiçada
característica intrínseca da ytringita. Posteriormente, iremos definir o tipo de flotação a ser utilizado, como também a utilização de um coagulante para facilitação. Concluímos que é viável a aplicação do método, trabalhos futuros irão determinar a utilização de agentes floculantes. Essas foram nossas referências bibliográficas. Agradecemos a atenção de todos. Olá, meu nome é Larissa Peter e eu venho apresentar o meu projeto cujo tema é obtenção da zeólita Y mesoporosa através de tratamentos pós-síntese de desilicação. As zeólitas referem-se a um grupo de aluminosicados cristalinos hidratados e estruturalmente apresentam canais cavidais de dimensões moleculares, possuem características como esporos, seletividade, são materiais industrialmente utilizados, principalmente na indústria de petróleo. A zeólita do tipo Y pertence à família de estrutura faljazita e também é importante em processos industriais. O trabalho apresenta um estudo com o objetivo de investigar a viabilidade de obtenção da zeólita do tipo Y. As sínteses realizadas seguiram os procedimentos descritos pela ISEA e os procedimentos foram realizados no laboratório de catálise da universidade. Para o início dos procedimentos experimentais, foram realizados 2 géis de síntese, denominados S1 e S2, com os seguintes reagentes: dióxido de silício, óxido de alumínio, hidróxido de sódio e água deionizada. Para preparar o gel S1, preparou-se uma solução contendo água deionizada, hidróxido de sódio e óxido de alumínio. Em seguida, adicionou-se sobre a solução de dióxido de silício. O gel preparado foi transferido para reator de vidro com uma temperatura de 100 graus Celsius durante 6 horas. Para preparar o gel S2, utilizaram os mesmos reagentes do procedimento anterior, porém o gel preparado foi transferido para autoclaves e em seguida adicionados em uma estufa com temperatura de 100 graus Celsius por 2 dias. Após o tempo de cristalização dos géis, os produtos formados foram separados por filtração, lavados e transferidos para uma estufa para a realização do processo de secagem, e o pó obtido foi caracterizado através de difração de raio-x. Os resultados a seguir apresentam sínteses hidrotérmicas dos géis caracterizados por difração de raio-x segundo os parâmetros. Aqui estão os 2 difratogramas dos géis S1 e S2 respectivamente. Ao comparar os difratogramas, a presença de picos característicos da zeólita do tipo Y estavam lá. Podemos perceber picos acentuados e definidos, caracterizando cristalinidade e pureza. Bom, infelizmente, a pandemia de Covid-19 impossibilitou a realização de atividades presenciais. Desta forma, outros procedimentos e análises foram interrompidos e, portanto, houve a realização de pesquisas bibliográficas enriquecedoras para o assunto. Desta forma, podemos concluir que o método de síntese utilizado foi altamente adequado. As sínteses por difração de raio-x mostraram géis com elevado grau de cristalinidade e as pesquisas bibliográficas realizadas foram muito importantes e forneceram muito conhecimento. Bom, aqui estão as referências bibliográficas e eu agradeço pela atenção de todos. Olá, boa tarde. Meu nome é Cristiane Marquesa de Albuquerque e eu, a Gabriele Conceição e o João Vitor fazemos parte de um grupo orientado pelo professor Dr. Maurício Mancini e desenvolvemos um projeto de iniciação científica sobre a modelagem e simulação da secagem de maçãs em secadores convectivos utilizando o software Emso. A secagem está entre as principais técnicas de conservação de alimento. Além de aumentar sua vida útil, ela facilita no seu transporte e comercialização. Dentre as técnicas de secagem térmica, a secagem convectiva é a mais utilizada. É um processo simultâneo de transferência de calor e massa. Nesse projeto, foi utilizado um secador convectivo do tipo band-aid. Nele, é possível ajustar tempo, temperatura e vazão de ar. O dispositivo utilizado para a simulação do projeto foi o software Emso. Ele é um ambiente gráfico completo, onde podemos simular tanto processos dinâmicos quanto processos de estados estacionários. O objetivo do projeto foi estudar a cinética da maçã nas temperaturas de 40, 45 e 50 graus Celsius e nas vazões de 10.000, 20.000 e 30.000 litros por hora. Também fez necessário a determinação da isoterma de equilíbrio nas temperaturas de 40 e 50 graus. A matéria-prima utilizada foi a maçã do tipo Gala e a determinação da umidade foi feita pelo teste de estufa. A determinação da atividade de água foi feita no aparelho Aqualab. Cada dado foi obtido 3 ou mais vezes até se ter valores com variações de mais ou menos 0,003. Na secagem, as amostras foram dispostas em bandejas teladas e levadas ao secador, onde permaneceram por 3 horas. Nesse gráfico, temos a isoterma de equilíbrio da maçã. Nessa tabela, temos todos os modelos utilizados para ajustar os dados experimentais das isotermas. A análise estatística ela foi realizada no programa R, e ele tem critérios de discriminação que são DRM menor que 10% e R2 maior que 0,97. Nessa tabela aqui do lado, temos todos esses valores de cada modelo. Analisando essa tabela, podemos perceber que house original, ou em original e ou em modificado tem os maiores valores de DRM, por isso eles foram descartados. Um bom
modelo ele deve apresentar aleatoriedade na distribuição dos resíduos, o que garante que o modelo não é tendencioso. Analisando cada modelo e seu gráfico de resíduo, podemos ver que eles atendem a esse critério. Ao analisarmos o gráfico da umidade de equilíbrio observada versus a umidade de equilíbrio predita, podemos perceber que os três modelos são muito similares. Mas ao combinarmos essa análise com a análise da tabela do DRM, conseguimos destacar o Smith como o melhor, porque ele possui um menor DRM. E quanto menor o DRM, melhor é o modelo. Em se tratando do estudo da cinética, esses foram os modelos matemáticos usados. A análise estatística ela foi realizada no ENSO e ele tem critérios de discriminação parecidos com o do R, DRM menor que 10% e R2 maior que 0,97. Analisando a tabela dos DRMs, percebemos que o de primeira ordem e de segunda ordem estão muito grandes, então eles foram descartados. Nesses gráficos estão apresentados a razão da umidade pelo tempo, variando uma condição e fixando outra. Primeiramente nós fixamos a temperatura e variamos a vazão, e depois fixamos a vazão e variamos a temperatura. Dentre os modelos analisados para a isoterma, o de Smith modificado foi mais adequado, nos mostrando menores valores de DRM e maiores de R2. Já para o estudo da cinética, o de Overwoods descreveu de forma satisfatória a curva de secagem, nos mostrando que o efeito da vazão predominou o efeito de temperatura. Quanto maior a vazão, mais rápida a secagem. Aqui estão as referências bibliográficas usadas para a pesquisa, e estou aqui agradecendo agora à Rural pela oportunidade e ao CNPq pelo apoio financeiro. Muito obrigada. Olá, eu sou a Jaqueline Blanco e o meu trabalho é sobre a viabilidade do Lactobacillus casei em leite de coco adicionado de prebiótico. Nos últimos anos, foi expressivo o aumento dos casos de intolerantes à lactose, alérgicos à proteína do leite e adeptos a regimes alimentares e ideológicos, como o vegetarianismo e o veganismo. Buscando atender tais demandas, a indústria alimentícia vem investindo fortemente em pesquisas e ofertas de produtos isentos de componentes de origem animal. A fabricação de extratos hidrossolúveis a partir de grãos, cereais, tubérculos, oleaginosas e frutas visando a substituição do leite tem sido uma forte tendência. Entretanto, a comercialização de opções fermentadas com alegação funcional ainda é limitada. O desenvolvimento de bebidas vegetal fermentada com probióticos é cada vez mais atrativo e promissor. O objetivo é avaliar a viabilidade da bebida adicionada de foz e determinar a vida útil. O leite de coco foi elaborado com polpa de coco seco e água, utilizando a proporção de 1:3. O processo fermentativo ocorreu em anaerobiose a 37 graus e foi acompanhado durante 24 horas. A bebida obtida foi estocada por 28 dias sob refrigeração e foi avaliado o desenvolvimento e a viabilidade do lactobacillus como probiótico e sua sobrevivência, frente à simulação das condições do trato gastrointestinal in vitro. Avaliou-se também a qualidade microbiológica da bebida frente a alguns micro-organismos. Como resultado, a melhor opção de condição fermentativa do lactobacillus em leite de coco foi estabelecida em 12 horas a 37 graus, além de apresentar uma viabilidade fermentativa durante 28 dias, mantendo-se em concentrações de 9 log-UFC por ml. A vida útil do leite de coco dispõe de 28 dias e está associado ao armazenamento a 4 graus para manter a estabilidade microbiológica. O leite de coco adicionado de foz, por ter a presença do Lactobacillus casei, pode ser reconhecido como funcional. Após os testes de viabilidade gastrointestinal, houve uma redução na contagem do micro-organismo, demonstrando que a foz não era suficiente para gerar um efeito protetivo ao micro-organismo. A bebida fermentada obtida mostrou-se estável com vida útil de 28 dias, quando armazenada sob refrigeração, revelando que a combinação dos diferentes métodos de preservação foi suficiente para garantir a viabilidade microbiológica do produto sem uso de conservantes químicos. Olá a todos, meu nome é Viviane Alves da Silva, eu sou aluna do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e vou apresentar o trabalho com o seguinte título: Influência do potencial hidrogeniônico e alcalinidade do lodo de piscicultura e dejeto bovino na digestão anaeróbia. Esse trabalho foi desenvolvido pelo Grupo Gerar. Segundo a metodologia Silva et al. 2021, a utilização de lodo de piscicultura com dejeto bovino gera biogás. Observou-se que na monodigestão anaeróbia, o lodo de piscicultura não produz biogás. Já no dejeto bovino, essa produção de biogás ela acontece, mas o tempo é muito elevado. Observou-se também que na codigestão anaeróbia, a proporção de 25-75 gera uma maior quantidade de biogás, 7,97 litros por quilograma de substrato. Com isso, torna-se necessário analisar fisicoquimicamente esse material coadjustante. O objetivo desse trabalho foi avaliar os parâmetros de potencial hidrogeniônico e alcalinidade nos substratos utilizados na digestão anaeróbia do lodo de piscicultura e dejeto bovino.
O experimento foi realizado no Laboratório de Eletrificações Rurais e Energias Alternativas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no Instituto de Tecnologia. O lodo de piscicultura foi proveniente do Sistema Integrado de Aquaponia, instalado na Grão Coworking em Irajá, no Rio de Janeiro. A aquaponia consiste no método produtivo que une hidroponia e aquicultura. Já o dejeto bovino ele foi proveniente da bovinocultura de leite da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Além disso, foram utilizados biodigestores anaeróbios de bancada modelo indiano. Esses biodigestores eles foram abastecidos com 1,7 kg de substratos, em diferentes proporções. Com isso, pôde-se analisar o pH, a alcalinidade parcial, a alcalinidade intermediária e a alcalinidade total. Todos esses parâmetros foram feitos em triplicatas. Com isso, podemos obter o seguinte resultado. Observou-se um aumento significativo dos valores do substrato quando comparado com o digestato, e entre as relações de estudo para o pH e a alcalinidade. Nota-se também um aumento nos valores de pH do substrato e digestato com a adição do dejeto bovino. Além disso, pode-se observar também que na relação 25-75, a alcalinidade total ela tem um valor muito superior comparado com a relação de 75-25. Apesar disso acontecer, o pH não muda e não obtivemos diferenciação estatística. Com isso, podemos concluir que o dejeto bovino e o lodo de piscicultura não interferem nos parâmetros de pH e alcalinidade para o processo de codigestão anaeróbia. Eu gostaria de agradecer à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o GERAR e a Grão Coworking. Obrigada, aqui tem as referências bibliográficas. Olá, meu nome é Ivo Bento do Nascimento e o meu trabalho é sobre análise de sensibilidade de parâmetros na modelagem de escoamento em fraturas pelo método de Monte Carlo. Bom, este trabalho validou um modelo para escoamento de fluidos em fraturas de poços de petróleo, considerando a incerteza associada aos parâmetros de entrada, onde após a validação da correlação foi estudada a influência de algumas propriedades dos fluidos no desempenho do modelo. Em uma segunda etapa foram realizados estudos sobre os efeitos dos cloretos totais na reologia do fluido, sendo uma das propriedades que pode afetar o desempenho dos mesmos, inclusive no processo de selamento. A análise de sensibilidade dos parâmetros de entrada e a validação do modelo considerando a incerteza dos parâmetros foram realizadas utilizando o método de Monte Carlo, baseando-se na teoria bayesiana. O método consiste em executar o modelo N vezes através de N valores de seus parâmetros de entrada. E para os efeitos dos cloretos totais no fluido de perfuração, foram realizados testes de densidades e parâmetros geológicos. Bom, para a validação do modelo, a tabela 1 mostra os resultados obtidos pelo cálculo do erro quadrático médio entre os dados experimentais de 4 fluidos e a mediana proveniente da distribuição dos valores de vazão gerada pelo método de Monte Carlo. Aqui nós temos a equação para o modelo de Ashley-Buckley, que possui, no geral, um erro quadrático médio menor do que a equação para o modelo de Power-Law. Bom, podemos concluir que o modelo é capaz de prever com significativa precisão os valores de vazão. Entretanto, observa-se a melhor precisão do modelo quando é considerado que os fluidos utilizados seguem o modelo reológico de Ashley-Buckley, devido ao seu menor erro quadrático. Para a análise de sensibilidade, foram efetuadas 300 amostragens de cada uma das a priori propostas para os parâmetros, isto é, para a tensão inicial, a consistência do fluido, o índice de comportamento do fluido e o diâmetro hidráulico, e realizadas 3.000 execuções no modelo. Na figura 1, nós temos os gráficos obtidos do índice de consistência e diâmetro hidráulico, e na tabela 2 nós temos o resultado dos cálculos dos coeficientes de correlação. Tendo aqui o índice de consistência, o maior coeficiente de correlação em módulo sendo 0,39. Com base nos resultados obtidos a partir dos métodos aplicados, pode-se concluir que todos os parâmetros de entrada estudados possuem influência na saída do modelo. O parâmetro que demonstrou melhor mitigar a perda de circulação foi o índice de consistência, como mostrado anteriormente, devido ao seu valor de correlação em módulo CLI 0,39. Para cloretos totais, variou-se a concentração do viscosificante goma-chutana em 3 níveis, em conjunto com sal de cloreto em 3 níveis também, 0, 15 e 30%, a fim de avaliar sua influência no fluido de perfuração, onde concluiu-se que em concentrações máxicas de gamas menores do que 0,5% em massa, sais monovalentes como cloreto de sódio causam uma pequena redução da viscosidade devido à interação do cátion com a parte carregada negativamente da carbonila dos viscosificantes, sendo necessário assim o seu controle e monitoramento durante a perfuração. Bom, muito obrigado pela atenção de todos e fico por aqui. Olá!
eu sou a Evelyn Conforado e faço parte do projeto de iniciação científica com o tema Desenvolvimento de técnicas de aquisição de imagens para suporte ao monitoramento de processos. Durante este projeto de pesquisa, foi realizado um extenso estudo sobre técnicas de processamento de imagens através do estudo e implementação de funções específicas no software MATLAB. E após a exploração de diversas metodologias experimentais para a criação do banco de dados, a metodologia computacional foi aplicada, testada e reportada em manual de utilização. Devido ao desafio do setor petrolífero, esse projeto teve como base a popularização do processamento de imagens para a caracterização de partículas presentes no fluido de perfuração de petróleo. Nossa unidade experimental, localizada no Laboratório de Escoamento de Fluido Júlio Massarani, conta com o auxílio de uma calha vibratória, um tripé e uma câmera filmadora. Os sólidos usados foram divididos em 3 grupos, onde o grupo 1 é composto por quartzo e pedras brancas diversas, o grupo 2 por quartzo, areia, mármore e granito, e o grupo 3 por cascalhos reais de perfuração. Além disso, os sólidos passaram por um processo de classificação granulométrica. Algumas das muitas técnicas estudadas são filtragem digital, segmentação e análise, propriedades de região e imagem, filtragem e análise de Fourier, e após o estudo e desenvolvimento dos programas, foi criado um manual de utilização como um arquivo técnico de ampla aplicabilidade para suporte aos próximos desdobramentos do projeto de pesquisa. Aqui eu apresento alguns dos resultados obtidos durante este projeto. Nesse caso, a figura mostra a sequência de operações nas quais a imagem deve ser submetida no pré-processamento e a segmentação, passando por uma transformação projetiva, conversão para tons de cinza e aplicação da operação de dilatação. Nessa figura é ilustrado um exemplo de detecção dos fragmentos em que é possível identificar um fragmento de cada subgrupo. E a tabela apresenta características dos sólidos como estimativa do tamanho de fragmentos, e outros resultados também incluem estimativa de preenchimento da calha e velocidade de escoamento. Conforme relatado, é possível afirmar que o principal objetivo deste projeto de pesquisa foi cumprido, o desempenho dos algoritmos envolvidos, avaliado frente a dados experimentais, demonstrou grande potencial e os resultados apresentados até o momento, ainda que incipientes, mostram-se bastante promissores, de modo que já motivaram a continuidade das pesquisas nesta área. Aqui são as referências utilizadas nesse trabalho. Muito obrigada! Olá, eu sou a Gabriela Machado Schemp, discente do curso de Graduação em Engenharia Química e aluna de Iniciação Científica do Laboratório de Termodinâmica Aplicada e Biocombustíveis. Sou orientada pela professora doutora Marisa Fernandes Mendes. Este trabalho é intitulado como Avaliação das isotermas de equilíbrio e modelagem cinética da adsorção. Tem como objetivo geral avaliar o processo de adsorção do corante alaranjado de metila, tem como objetivo específico avaliar a correlação entre os dados de adsorção e as diferentes isotermas de equilíbrio e modelos cinéticos. Está dividido em introdução, materiais e métodos, resultados e discussão e conclusões. Iniciando com a introdução, destaco alguns pontos que impulsionaram este trabalho. Um deles é a crescente contaminação dos recursos hídricos e a importância de se utilizar técnicas para tratar essa questão. Uma delas é o processo de adsorção. Presencialmente, as folhas desta árvore também foram materiais de estudo para extração de óleo contendo bioativos através do CO2 supercrítico. As isotermas de adsorção mais utilizadas, mais conhecidas, são a de Langmuir, Freundlich, Hedlich-Petersen, e foram estudadas neste trabalho 8 isotermas além dessas, sendo que 2 foram destacadas, pois fizeram melhor ajuste dos dados experimentais. Os modelos cinéticos mais conhecidos e mais utilizados são de pseudo primeira ordem e pseudo segunda ordem. Neste trabalho também foram estudados os modelos de Bangan e Avrami. A tabela 1 apresenta os resultados experimentais do processo de adsorção do laranjado de metila. As isotermas de equilíbrio que se destacaram foram o modelo de Tenkin e Toth. Os modelos cinéticos em destaque são pseudo segunda ordem e modelo de Bangan. A tabela 2 apresenta os parâmetros obtidos durante esse estudo, sendo que foram obtidos parâmetros específicos de cada modelo,
mas a fim de comparação, destacamos o coeficiente de correlação e o desvio relativo médio. A figura 1 apresenta os isotermos de Tenkin, Todd e Kahn, sendo que os pontos representam os dados experimentais e as curvas representam as isotermas. A tabela 3 também apresenta o coeficiente de correlação e desvio relativo médio, só que agora para os modelos cinéticos avaliados. A figura 2 apresenta a curva cinética para os modelos de pseudo segunda ordem. E a figura 3 apresenta as curvas para o modelo de Van Gun. Também nos pontos são os dados experimentais e as curvas são os modelos. É possível concluir que tanto as isotermas quanto os modelos cinéticos fizeram um bom ajuste dos dados experimentais. As referências. Obrigada. Olá, meu nome é Diana Moura Carvalho da Silva, fui orientada pelo professor João Vitor Nicolini no estudo sobre a aplicação de nanopartículas de sílica na recuperação avançada de petróleo. Sabemos que a recuperação através de métodos convencionais é capaz de recuperar apenas cerca de 30% de todo o óleo presente no reservatório. Para aumentar essa recuperação, nós podemos injetar fluidos especiais que caracterizam os métodos de recuperação avançada de petróleo, como, por exemplo, o uso de surfactante, e, mais recentemente, o uso de nanopartículas, como, por exemplo, de sílica. Essas nanopartículas são capazes de interagir na interface fluido-rocha, alterando a molebilidade, e também na interface fluido-fluido, reduzindo a tensão interfacial. O objetivo desse estudo foi, então, avaliar a influência de nanofluidos compostos por nanopartículas de sílica e surfactante na recuperação avançada de petróleo. Como metodologia, nós adotamos a preparação de 2 tipos de nanofluido, um com base na água ultrapura e outro na água de baixa salinidade, gerando amostras com a mesma quantidade de nanopartículas de sílica para ambas as bases. As nanopartículas foram caracterizadas por FTIR e todos os nanofluidos sofreram sonicação ultrassônica. Depois nos adicionamos o surfactante do desilsulfato de sódio e caracterizamos e estudamos todos os nanofluidos através da tensão superficial, tensão interfacial, potencial zeta e a molebilidade através do ângulo de contato. O FTIR e o potencial zeta mostraram para a gente que as nanopartículas de sílica possuem uma superfície carregada negativamente, devido à dissociação de grupo silanol. E a tensão interfacial com N-pitano mostrou que as nanopartículas de sílica não têm grande influência nessa tensão interfacial, mas quando adicionado o surfactante DSS, houve um aumento significativo dessa influência, reduzindo muito a tensão interfacial e sugerindo que o uso combinado desse nanofluido levaria a um aumento na recuperação de petróleo. O estudo da molebilidade através do ângulo de contato mostrou uma redução da aderência da fase apolar na presença do nanofluido, sugerindo também um aumento da recuperação de petróleo. Então, como conclusão, nós podemos dizer que as nanopartículas de sílica associadas ao surfactante DSS favorecem a redução da tensão interfacial e há também alteração na molebilidade, produzindo então um aumento da produção de petróleo, podendo ser utilizada como método de recuperação avançada. Os 2 produtos dessa pesquisa foram a apresentação do estudo no Congresso Online de Engenharia Química e na Semana Acadêmica de Engenharia Química da UFES, gerando premiação em ambos os eventos. Aqui temos algumas referências bibliográficas e, para finalizar, o agradecimento a todas as instituições envolvidas e agradecimento pela oportunidade de aprendizado. Muito obrigada e um ótimo evento a todos. Olá, eu sou Leonardo Tadeu de Souza e vou apresentar aqui um trabalho sobre a análise bibliométrica da produção científica mundial sobre tratamento combinado de lixiviado e esgoto doméstico. Bom, é de conhecimento de todos que a disposição de resíduos sólidos urbanos em aterros sanitários tem aumentado cada vez mais e ela gera um lixiviado como produto, e este tem um potencial poluidor elevado. Então, estudos acerca do tratamento destes têm sido cada vez mais buscados. Bom, uma das alternativas encontradas é tratar esse lixiviado juntamente do esgoto doméstico, então nós vamos avaliar esse cotratamento aqui nesse trabalho. Através da análise bibliométrica, que é um levantamento sobre as bibliografias publicadas sobre o tema em um determinado período de tempo, nós podemos ter uma noção de quantos estudos temos acerca desse tema. Bom, então o objetivo principal aqui é analisar essa produção científica, avaliando a situação atual da mesma e o panorama para os futuros projetos.
Bom, a metodologia utilizada. As buscas elas foram realizadas na plataforma Web of Science no período de 1981 a 2021. As palavras-chave utilizadas foram Co-Treatment, Combined Treatment, Landfill Leachate, Sewage and Wastewater. As bibliografias encontradas elas foram analisadas uma a uma para ver quais realmente se adequavam dentro do nosso tema. E nós utilizamos também o software VOS Viewer para processar os dados e realizar as análises com o auxílio também das tabelas de Excel. Bom, alguns dos resultados obtidos que nós tivemos foram 61 artigos retornados na busca e após a análise de adequação ao tema nós ficamos com 51. Então, nós conseguimos obter vários parâmetros e o primeiro deles seriam os autores que mais publicaram. 4 dos 5 que mais publicaram são brasileiros, indicando aí, que a produção científica brasileira nessa área é significativa. Outro resultado que obtivemos foram os países que mais contribuíram, vale destacar aí a China e logo atrás o Brasil. Também foi avaliada a quantidade de publicações por ano, mostrando que não há uma tendência definida de aumento ou diminuição. Outro parâmetro que nós obtivemos foram quais centros de pesquisa ou universidades mais contribuíram, e vale ressaltar aqui que 3 das 4 primeiras colocadas são universidades brasileiras, incluindo aí a Universidade do Estado do Rio de Janeiro com 4 publicações em primeiro lugar. Bom, outro parâmetro analisado foram quais áreas contribuíram mais com esses artigos, e aí vale destacar as ciências ambientais com 45% e a engenharia ambiental com 35% de influência. Concluindo, apesar de não se ter uma tendência definida de aumento ou diminuição, foi possível observar que na última década houve um aumento de número de publicações quando comparado às outras décadas, e o reduzido número de artigos publicados, que foi de 51 em 40 anos, serve de alerta para a possibilidade dessa solução estar ocorrendo sem amparo científico, o que pode estar gerando os impactos ambientais que nós não estamos tendo noção de que está ocorrendo. Aqui estão as bibliografias, muito obrigado. Olá, meu nome é Raiza Valentim Ramalho, eu sou aluna de C, bolsista PIBIC CNPq, e hoje vou apresentar o projeto de desenvolvimento de modelo da FM, Drift Flux Model, para perfuração de poços de petróleo, vinculado ao projeto de pesquisa PVT 1801-2020. Estes são os autores. Nosso trabalho tem o foco no processo de perfuração de poços de petróleo, utilizando o conjunto de técnicas MPD, Managed Pressure Drilling, bastante utilizado para regiões fraturadas, em que há uma elevada frequência de incidentes, como quicks e perda de circulação, em que para lidar com estes é realizado o controle da pressão de fundo. Além disso, o nosso foco é o PMCD, Pressurized Mud Cap Drilling, uma variação do MPD, em que é realizado o bullheading para controle. Nossos objetivos são a modelagem de controle de poço em operação PMCD, utilizando o modelo fenomenológico DFM para escoamento bifásico, conforme observado no trabalho de Feld e Carlsen. Além disso, busca-se a validação a partir da comparação dos resultados com o de Liu. Nossa metodologia é uma combinação do modelo de Carvalho e Liu, em que utiliza-se as equações de conservação de massa do gás e do líquido e a equação de momento de mistura. Além disso, utiliza-se as equações auxiliares fração volumétrica, densidade do líquido e densidade do gás e velocidade de deslizamento, em que K e V slip são parâmetros dependentes do escoamento. Para a resolução do modelo da FM, foi utilizado o método numérico chamado AUSMV, em que o poço é discretizado e é considerado que cada célula tem influência direta na célula adjacente. Conforme observado na figura 1, foi feita uma simulação em que considera-se que o kick é circulado em situação de poço aberto. Esse é o nosso caso 1. E foram simuladas para diferentes volumes de kick, 2, 4, 6 e 8 metros cúbicos, e comparados com os resultados de Liu. E os resultados foram satisfatórios. Para esse mesmo caso, em situação de poço aberto, foi feita uma análise de malha para 50 e 100 células. E os resultados foram satisfatórios, conforme observamos na figura 2. Ainda foi feita uma simulação para o caso 2, em que o kick ocorre e o poço é fechado, e a pressão aumenta até um limite especificado de segurança, em que neste ponto o bullheading é iniciado para diminuir a pressão anular e fazer com que o gás retorne para a formação. E conforme a figura 3, foi feita a comparação com o Liu e o nosso simulador. E dessa forma podemos observar que os resultados foram satisfatórios. E com isso, podemos concluir que foi possível validar o modelo da FM para a operação PMCD utilizando as condições de operação estudadas.
Obrigada!